Amém. Acordei. Glória. Aleluia. Abre tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3. Oh, glória. Deus tem algo para nós nessa manhã, amém? Vamos trabalhar sobre isso hoje. Eu creio que o Senhor fala conosco desde a hora em que a gente acorda, abre os olhos. Mas às vezes Deus tem que desenhar porque a gente fica um pouco devagar, né? Aí Deus desenha algumas coisas. 2 Reis, capítulo 3, a gente vai ler só o versículo 15, amém? Diz assim, a minha leitura é uma NTLH, tá lá. Agora me tragam um músico, e enquanto o músico tocava a harpa, o poder de Deus veio sobre Eliseu, e ele disse, amém? 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 Pode sentar aí na sua cadeirinha. Jesus, nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos que ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E nós cremos que há algo do teu coração para os nossos corações. Dai-nos, ó Deus, ouvidos prontos e um coração ensinável nessa manhã, nós clamamos. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto aqui é um texto muito extraordinário, extremamente rico, para a glória de Deus. Quando a gente examina o capítulo 3, nós vemos que ele começa contando para nós um pequeno trechinho de histórias passadas. Lá no Reino do Norte, no Reino de Israel, composto por 10 tribos do antigo povo de Deus, os descendentes de Abraão, existia um rei chamado Acabe. E Acabe, ele era o que a gente costuma chamar de homem banana. Sabe homem banana? E aí, infelizmente, os homens banana têm um faro e um radar terrível, porque eles acabam se apaixonando pela Jezabel do mundo. E o Acabe, irmão, ele apaixonou pela Jezabel. E a Jezabel aproveitou que ele era uma banana e fez logo um bananal. Porque ela bagunçou não só a vida dela, como a vida dele e de todo o resto que estava do lado dele. Ela fez um estrago, um terror. Porém, havia um cuidado de Deus com o povo dele, independente de Acabe. Então, apesar de o Acabe, vez ou outra, ou toda vez, enfiar os pés pelas mãos, Deus estava sempre guardando, levantando profetas, direcionando, conduzindo Acabe. E por conta disso, de ter a bênção de Deus, apesar de Deus o corrigir demais, irmãos, é durante o reinado de Acabe, por exemplo, que Deus faz fogo cair do céu. Acabe era tão ruim que Deus precisa levantar um profeta extraordinário na estação dele, porque outro profeta não ia segurar. Deus levanta só o maior profeta, o Elias, durante o reinado de Acabe. Só para você ter uma noção do terror que era. Deus tem que levantar alguém poderoso durante o reino dele para poder pôr jeito na situação. Mas como eu disse para você, Deus sempre cuida e guarda o seu povo. E durante o reinado de Acabe, ele conseguiu fazer algumas guerras, ganhar algumas guerras, fazer algumas alianças. Deus ia manifestando o poder dele diante de Acabe, porque em algum momento da vida de Acabe a gente vai ver que ele tenta, mas Jezabel era muito influente, então ele acaba retrocedendo. E durante esses momentos em que ele tenta se aproximar de Deus, ele consegue ganhar algumas guerras muito interessantes. Dentre elas, uma guerra contra a cidade de Moabe. Por conta disso, o reino de Moabe se tornou vassalo, se tornou pagador de impostos. E todos os anos, durante o reinado de Acabe, após vencer a batalha, os moabitas enviavam para ele 100 cordeirinhos. E a lã de outros 100 cordeiros. Isso era o imposto cobrado por Acabe. Mas para a glória de Deus, Acabe não foi eterno, Acabe morreu. Só que se um Acabe é ruim, imagina a mistura de Acabe com Jezabel. O negócio ficou bagunçado. E aí a gente tem uma sucessão ali rápida de reinos, porque ele vai ter um filho que vai morrer. E então, no capítulo 3, começa a contar para nós a história do reinado de seu outro filho que assumiu. Jorão. Jorão lembra você o quê quando eu falo assim, Jorão? Chorão, isso mesmo. Irmão, pense num homem que era só a graça. Você já andou perto de alguém que reclama de tudo?
Jorão era desse nível. Um cara reclamão, terrível. Ele sabe, irmãos, por tudo que aconteceu, ele não é idiota, ele sabe que Deus era Deus poderoso e que a família dele estava andando muito longe de Deus. Então, ele tenta fazer uma média com Deus, destruindo um poste ídolo a Baal. Porém, o coração de Jorão não queria saber de Deus. Ele até faz o que a gente chama de atos para inglês ver. Ele tenta, mas o coração dele está impregnado com aquilo que ele aprendeu com o pai e com a mãe. E é durante o reinado dele que aquela cidade, aquele reino chamado Moabe, se revolta. Eles olham para Jorão, o chorão, e sabem que ele não era tão terrível contra Acabe. E diz assim, o quê? Até hoje eu estou trabalhando para pagar imposto, vou me revoltar, vou me libertar, vou tirar essa canga do meu pescoço. E eles fazem uma revolta. O Jorão sabia que se ele permitisse que os moabitas se revoltassem, não ia demorar muito, todos os outros reinos, quiçá o próprio povo dele, ia se revoltar contra ele. Então ele percebe, não posso deixar isso acontecer, vou ter de sair à guerra. Só que ele, chorão como era, sabia que não ia dar conta dessa guerra sozinha, não tinha habilidade suficiente para isso. Não era um homem belicoso como deveria ser um rei à frente do seu exército. Então ele imediatamente lembra da aliança que o seu pai tinha com o rei de Judá. E ele sabe que Deus é um Deus poderoso. Então ele diz, habilidade eu não tenho tanto exército, não tenho tanta força, não vou para a guerra só. Vou chamar alguém para ir comigo. Ele chama mais um reino vassalo, Edom, que está sob o comando dele. E ele manda uma carta a Josafá, o rei de Judá. Josafá era um cara extraordinário, mas meio tampado na hora de fazer aliança. Então, Josafá, que já tinha levado um pito bem grande do profeta por ter feito uma aliança com Acabe, se esqueceu do que tinha feito e responde a carta convite para a guerra de Jorão, dizendo, meu exército é o seu exército, pode deixar que eu vou com você, ô irmão, errar eu mando, insistir no erro é burrice. O Josafá me vai. Por quê? Porque Josafá tinha um coração muito bom, irmão. O Josafá olhava e dizia assim, eu já fui ajudar o Acabe, agora eu vou ajudar o filho dele, coitado, esse menino for para a guerra, vai acabar com tudo. E eu tenho uma aliança com Acabe, afinal de contas a filha dele desceu para o meu reino, está aqui casada com meu filho. Eu não posso deixar isso acabar, é povo de Deus também, o meu Deus, eu não vou fazer isso. E o Josafá vai para a guerra. Agora nós temos então 3 reis. O rei Jorão, rei de Israel, o rei Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom. Esses 3 homens reúnem o seu exército. E aí, irmão, tu já está no lugar errado, com a pessoa errada, tu ainda vai perguntar para ele a direção. Sabe assim, é aquela junção de coisa que você diz, vai dar ruim. Olha todo mundo para Jorão e diz, nós vamos para a guerra, por qual caminho? O Jorão tem a brilhante ideia, vamos pelo deserto. Oh, irmão, começam a andar no deserto. E o texto bíblico vai dizer para a gente que vão se passar alguns dias e eles estão no deserto. Acaba a água. E o nosso querido amigo Chorão vai dizer, nós iremos morrer. Deus nos trouxe aqui para morrer. Foi Deus que mandou ele para lá? Ele perguntou para Deus se era para ir para a guerra? Não. Perguntou para Deus por qual caminho era para ir para a guerra? Não. Mas ele põe a culpa em Deus. Ele começa a fazer o que ele sabe de melhor, resmungar, reclamar. Ele olha para os outros reis que estão com ele, que tinham ido para auxiliá-lo, que estavam colocando ele no lugar mais excelente, no comando. E ele começa a dizer, ó vida, ó ano, ó azar, vamos todos morrer. Deus nos quer matar. Cuidado com as alianças que você faz, amém? Cuidado com quem você dá a mão dizendo que é teu amigo. Cuidado com quem você vai pedir direção. Porque às vezes você diz assim, não, mas é meu amigo querido, eu vou com ele. Cuidado quando você recebe uma proposta, vamos fazer tal coisa. Cuidado, pergunte ao Senhor, irmãos. Deus está sempre acessível, Deus está sempre próximo, Deus quer participar de tudo e Deus nunca vai te enfiar numa furada. O texto diz assim, olha isso.
Versículo 9. Assim o rei Jorão, o rei de Edom, o rei de Judá, partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou e não havia água nem para homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos, o Senhor Deus nos entregou os 3 reis na mão do rei de Moabe. Mas o Josafá, que era um homem de Deus, o Josafá, que era um homem que, apesar de estar no lugar errado, na aliança errada, sabia quem era o Deus que ele servia. Ele vai dizer assim: existe aqui algum profeta de Deus, do Senhor, para que o consultemos por meio dele? E estão no meio do deserto. 3 exércitos, uma comitiva gigantesca de homens. Vem o Josafá e diz: vamos perguntar para Deus, é o único que nos resta. Tem algum profeta? Lembra que eu disse para você que Deus é sempre acessível? Tinha. No meio do deserto, com todos os soldados, sem ter água, alguém se lembra: Eliseu está aqui por perto. Então corre no Eliseu, vai perguntar para ele, porque agora nós vamos perguntar. Irmão, não faça isso. Pergunte para Deus primeiro, não deixa para perguntar depois. Depois deu ruim, foram 7 dias com sede, 7 dias vendo os soldados que poderiam debandar a qualquer hora, com o medo terrível de que os inimigos os atacassem a qualquer momento. 7 dias esperando para fazer uma coisa que deveriam ter feito antes de sair. Mas então vão até Eliseu, e Deus sempre é acessível. O Eliseu é encontrado, e a Bíblia diz assim: os 3 reis foram falar com Eliseu, e o Eliseu disse: o que é que eu tenho a ver com isso? Uma Bíblia extraordinária. Pense num homem que devia ser bem bruto. Era o Eliseu. Lembra dele? Lembra de um cara chamado Naamã batendo na porta dele? E ele não se digna nem abrir a porta. Ele diz assim: menino, manda esse homem tomar 7 mergulhos ali no Jordão, que ele vai ficar curado e está tudo certo. O Eliseu olha e diz assim: oxe, rapaz, vocês vieram para a guerra? Estão no meio do deserto, ninguém me perguntou, ninguém me consultou, ninguém falou comigo, agora vocês vêm atrás de mim, o que eu tenho a ver com isso? E ele segue dizendo: vai falar com o profeta do seu pai, Jorão. Vai falar com os deuses lá da sua terra. Vai falar com os ídolos da tua mãe, Jezabel. Vai falar com os altares que o teu pai Acabe autorizou fazer. Vai lá. Por que você não fala com eles? Lembrando, irmãos, que Baal, o Deus tão adorado do qual Jezabel era sacerdotisa, era, teoricamente, o Deus que proporcionava as colheitas, então comandava chuvas. E aí, quando a água acaba, o Eliseu diz: o que eu tenho a ver com isso? Vai lá, fala com o Baal. Não é o Baal que manda chuva? Não é o Baal que cuida do tempo? Não é o Baal que satisfaz vocês? Vai lá. E aí o texto continua dizendo: Jorão disse: não, pois o Senhor quem nos entregou os 3 reis na mão de Moabe. Não vou para outro lugar não, porque foi Deus que nos trouxe aqui e fez isso. Olha a cara de pau desse homem. Ele olha e diz assim: foi Deus que nos colocou nessa situação, então é Deus que vai resolver. E o Deus dizendo: eu não tenho nada a ver com isso não. Fui eu não. E o Eliseu sabia, amém? Olha o que o Eliseu diz: juro pelo Deus vivo, o Senhor Deus Todo-Poderoso a quem sirvo, que se eu não respeitasse o rei Josafá de Judá, eu não te daria nenhuma direção. Olha, se fosse por você, Jorão, tu ia ficar aí de dente seco no meio desse deserto, que eu ia fechar a minha porta e tu ia ficar aí. Mas, como eu temo ao Senhor e eu sei que Deus tem aliança com Josafá, eu não posso deixar Josafá no cru. E tu teve a sorte de ter trazido ele aqui na minha porta. Por causa dele, eu vou fazer alguma coisa. Mas sabe o que é muito interessante, irmãos? Porque a gente, quando examina a trajetória de Eliseu, nós vamos ver Eliseu recebendo respostas de Deus muito rápido. Eliseu vai receber direções de Deus muito rápido. Ele tem umas sacadas assim que você olha e fala assim: é impossível. Ah, tem veneno na panela, joga farinha. Ah, e o machado caiu, taca o cabo do machado. Era simples para Eliseu, as coisas aconteciam, tinha um acesso liberado aos céus, até porque ele tinha a porção dobrada da vida de Elias sobre ele. Mas nesse momento, nós vemos que há um principado terrível sobre aquele lugar. Há um coração do profeta muito bravo também com Jorão. Por conta disso, ele não consegue discernir qual é a direção de Deus. Então ele diz: vamos apelar aqui. Vamos fazer algo que não tem erro. Vamos subir o nível da adoração nesse lugar. Porque às vezes nós queremos guerrear no mundo
mundo espiritual com as nossas armas físicas. Às vezes, nós queremos operar no reino físico de uma forma que as nossas vidas batalhem, quando nós somos seres espirituais. Amém? Nós não guerreamos naquilo que vemos, nós não guerreamos naquilo que estamos sentindo, nós guerreamos em espírito, irmão. É o nosso espírito quem guerreia as nossas guerras. E aí o texto bíblico vai dizer que Eliseu olha para aqueles homens e diz assim: olha, não os atenderia, não os faria, mas também não consigo discernir o que está acontecendo. Eu preciso apelar para um som melhor. Chamem-me um adorador, chama um músico aqui. E o texto bíblico que nós lemos vai dizer que enquanto aquele homem tocava a harpa, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Nós estamos hoje enfrentando uma guerra lá em Israel que já dura aí um bom tempo. E eu não sei se você acompanha isso, mas eu gosto muito de geopolítica, eu leio e estudo muito sobre isso. E aí a gente recebe várias imagens direto dos acampamentos dos soldados israelitas hoje, amém? Século 21. E eles são treinados nos seus acampamentos, eles estão ali adaptando-se às novas tecnologias que estão correndo todas as horas, mas eles têm um dia sagrado chamado Shabat. E sabe como que eles iniciam o Shabat? Adorando ao Senhor. Eles podem estar no campo de batalha, eles param tudo e começam a fazer um som de adoração a Deus. Porque eles entenderam que a adoração sobe o nível da guerra. A adoração sobe o nível daquilo que eu serei armado e habilitado para a guerra. E a gente não está falando só de cantar, irmãos, nós estamos falando de um tempo de adoração. Um tempo de entrar na presença dele mesmo e manifestar, mudar a atmosfera. Alguém aqui já se sentiu em um momento da sua vida em que você está sendo tão bombardeado que a vontade que você tem é sair gritando e correndo, desesperado no meio da imigrantes? Eu te compreendo. Vira e mexe, isso acontece, é umas guerras meio estranhas, você acorda coisado, você fala: oxe, o que aconteceu? Um negócio ruim, uma pressão, uma guerra, uma luta, uma aflição de alma. Falo, Senhor, o que está acontecendo? Não estou pecando desse jeito não é possível. Eu tenho vontade às vezes de falar: sai, em nome de Jesus. Mas as nossas guerras não são físicas, as nossas guerras estão nos ares. Domingo passado eu não vim para o culto. Irmãos, à noite eu achei que eu ia morrer. Eu não uso travesseiro para dormir, eu não gosto. Mas eu dormi sentada do sábado para domingo, porque eu não conseguia respirar. E eu não tenho nenhum problema, sou muito curada. Minha irmã, a ansiedade, ela olha para mim e fala: não compensa. Ela sai. Eu não tenho, irmão, porque eu aprendi a confiar no Senhor. Se tem bem, se não tem, amém. Isso aí não me abala, não dá. A minha vida é do Senhor. Desde quando Ele falou para mim assim: agora eu vou te ensinar a depender de mim, não pode perder o sono. Não, eu deito e durmo, eu vivo a palavra. Deus dá os seus enquanto dorme. Mas naquela noite foi diferente, eu não conseguia respirar. Eu puxava o ar e aí eu sou enfermeira, ouvi o sibilo. Falei: meu Deus, o que é isso? E eu não tinha força de levantar da minha cama. Eu não tive força nem de dar uma cotovelada no pastor para dizer: pelo amor de Deus, me socorra que eu não estou bem. Eu fiquei quietinha no meu lugar e comecei a orar. Eu entendi isso aqui: Senhor, isso aqui não pode ser físico. Eu não tenho nada, eu não estou nem resfriada desse jeito. Eu vim para o ensaio à tarde, cantei, fui para pregar em Diadema à noite. Eu estava gripada, mas não era uma gripe nesse nível. E aí fiquei a noite inteira sentada, às 7 horas da manhã. Eu chamei o pastor, eu falei assim para ele: olha, eu não vou conseguir ir para a igreja. Eu preciso que você vá abrir a igreja agora, porque eu não consigo, eu vou tomar um remédio e eu vou dormir, porque tem alguma coisa errada comigo. Uma guerra. Tomei o remédio, dormi. Quando deu 10h05, eu acordei. E aí eu vim perturbar a pobre da vida do Fabrício, que eu fiquei lá em casa. Eu não tô ouvindo, aumenta o som, desliga essa luz, faz aquilo. Ele falou assim: meu Deus, essa mulher tá na igreja do que ela tá assistindo a live, porque ela acaba com a minha vida. Ele passou até na minha casa para saber se eu estava bem depois. Eu falei: seu irmão, me perdoa, eu sou muito acelerada. E aí, irmão, fiquei assim, esquisita. Eu não durmo à tarde, eu acordei. Fiz o almoço ainda, as crianças chegaram da igreja, eu tomei outro remédio, dormi, acordei só na hora de ir para a igreja. Fiquei na igreja, a gente tem os ensaios, tudo. Tivemos aquele tempo de adoração. O culto estava acontecendo e eu não aguentava de frio. E domingo, não sei se vocês lembram, eu não estava frio. Eu estava com tanto frio, uma febre começou a subir, um negócio ruim, uma vontade de... Eu quero ir embora, eu tenho que ir embora, tem alguma coisa errada. E eu falei: daqui eu não saio,
lugar. Ou eu curo aqui, ou eu curo aqui. Aí meu pastor, o apóstolo Géser, nos chamou para o altar para nos dar uma unção. Eu ajoelhei e a febre foi embora. Pergunto para você, você dormiu à noite? Menina, como um anjo. Tive falta de ar? Nunca mais. Uma guerra terrível. Um negócio estranho. Falei, vou ter que subir o nível disso aqui, irmão. Vou dizer, Deus, o que está acontecendo? O meu corpo pode falhar, minha adoração não falha não, Senhor. Nós vamos para um lugar diferente. Guerras, porque tinha algo de Deus para a minha vida. Eu não sabia, fui pega de surpresa. Falei, Deus, o que é isso? Mas tinha uma unção que precisava ser derramada. Eu não sabia, os céus sabiam, o inferno também. O inferno já tinha visto a movimentação e estava fazendo de tudo para não acontecer. Quando a gente olha isso aqui, irmãos, a gente vê. Eles estão numa guerra que não eram para estar. As alianças existem que não eram para existir. Mas Deus vai usar qualquer situação para manifestar o poder dele. Deus é capaz de fazer qualquer coisa virar em favor dos céus. Não importa qual seja a situação. Então, o Eliseu, ele está discernindo a atmosfera e está vendo, está acontecendo alguma coisa que eu não estou entendendo. Então, vamos tocar em um nível de guerra maior. Começa um som de adoração. Isso aqui não acontece só essa vez. A gente tem vários momentos na Bíblia em que a guerra vai para um novo nível de adoração. E a Bíblia diz para nós que quando ele intensifica o som, quando o murmúrio nos ares é maior do que a reclamação, do que o choro, do que o tempo ruim, do que a aflição daqueles homens, quando os céus são tomados de um som de adoração, então a palavra profética é derramada sobre Eliseu. E ele diz algo que é tão poético, irmãos, que é uma das poesias mais lindas que a gente tem dentro da palavra. Ele diz assim: o que o Senhor diz é isso: façam muitas covas em todo o leito seco desse ribeirão, porque vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim, este lugar será cheio de água. Um som de adoração vai se intensificar. Eles estão em um lugar tão deserto que até o rio que passava por ali perto já tinha secado. Não há esperança nenhuma. Talvez o rei Jorão tenha escolhido por aquele lugar porque ele pensa: nós vamos por aqui, se nós precisarmos de água tem um rio. Quando ele chega, o rio está seco. Ele sabia não, Deus sabia sim. Se ele tivesse consultado o Senhor, Deus tinha dito para ele: não vá por aí, mas ele não faz isso. Ele faz do jeito dele. Então, ao olhar aquela situação, qualquer pessoa normal diria: vai todo mundo morrer aqui no deserto. Não tem jeito de sair daqui. As condições aqui são precárias. Se a gente avançar, vamos dar de cara com o nosso inimigo. E o nosso inimigo tem água no acampamento dele. O nosso inimigo está certinho. Nós estamos fracos, estamos com sede. Tem 7 dias que eles estão caminhando, irmãos. Nosso corpo entra em colapso total 3 dias. Então eles saem com água, mas a água se acaba. Há quanto tempo eles estão sem água? A Bíblia não precisa, só diz que eles estão andando há 7 dias, mas que eles já estão debilitados e até os seus animais de carga estão debilitados. Se eles vão à guerra nessa condição, é fatality. Todo mundo vai morrer. E eles sabem, eles têm 2 alternativas: ou morrem de forma suicida, indo até o inimigo, ou morrem parados ali no acampamento. Um exército, uma coalizão de 3 reis, todos eles morreram de inanição ali. Olha o destino que os aguarda. Não há saída. Mas quando um som de adoração é liberado, quando a guerra vai para um novo nível, então Deus diz: façam covas. Tu é maluco? Irmão, o deserto faz 50 graus. Olha a loucura que o profeta está mandando. O povo está debilitado, os soldados estão já pedindo para deitar e dormir e morrer. E o Senhor está mandando fazer buraco no meio da areia quente. Façam buraco. Irmão, não era em qualquer lugar não. O texto diz que era no leito do rio. Tu já viu um rio seco? Porque a areia do deserto, você vai andando nas dunas, né? Ela é molinha. Agora um leito de rio seco, irmão. O chão é mole para cavar? Duro não, é difícil. Agora imagina tu que está aí uns dias sem beber água, desidratado, com sol de 50 no teu corpo, rachando. E o profeta diz: vai cavar o leito. Que nós vamos achar água, os lençóis freáticos vamos conseguir? Não, vai estar seco.
vai fazer um monte de buraco. É loucura. Faz porque Deus diz. Não vai ter som, não vai ter estardalhaço, não vai ter nenhum murmúrio visível, mas Deus vai fazer aparecer a água necessária. Dessa água vocês vão beber, dessa água os animais de vocês vão beber, e esta água resultará na vitória dessa guerra, porque agora eu vou entrar nesse lugar. Agora não é mais físico, agora não é mais com os olhos terrenos, agora não é com as condições de sabedoria humana, agora é Deus quem vai fazer. E Deus detém todo o poder de fazer o que for necessário, porque Ele é grande. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. E o Eliseu, irmãos, ele é tão para frente que o texto diz no versículo 18 que ele diz ainda assim, ó: e para o Senhor é fácil fazer isso. É fácil, querido, fazer a água sair de onde não tem. Para Deus, esse milagre de não ter chuva, de não ter vento, de não ter uma arrebentação do Negev com as águas que descem de lugares e atravessam o deserto, para Deus isso é fácil. Não vai ter som nenhum, mas a água vai aparecer. Só que só isso é muito pouco para o nosso Deus. Isso é fichinha para quem Ele é. Então, junto com a água, Ele também dará a vitória a vocês contra os moabitas. Ele não foi convidado para a guerra. Ele não foi consultado a respeito da guerra. Ele não foi trazido ao arraial. Mas agora Ele vai mostrar para vocês que Ele tem poder não só de saciar uma necessidade humana básica, uma necessidade urgente, mas também de operar aquilo que vocês sem Ele seriam incapazes de fazer. Agora Deus vai trazer também vitória para a guerra. Irmãos, quando a gente olha esse texto tem lições tão extraordinárias para nós, que nós não podemos apenas ouvir e dizer: olha que fantástico, como o nosso Deus é poderoso, ah, que lindo, e fechar a Bíblia. Sabe qual é o problema de muitos crentes na nossa geração? Sabe qual é o problema de muitas pessoas que vêm à igreja? É que elas reduzem isso aqui, a palavra de Deus, a um patuazinho. Sabe o que é patuá? Sabe? Elas usam a palavra de Deus ou a Bíblia Sagrada como um mero amuleto. Ai, que as coisas estão ruins, a guerra está demais. Ai, eu vou lá abrir minha Bíblia no Salmo 91 e declarar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Querido, se você não viver, você vai ser só um poeta declarando salmos. Se você não usar a palavra e ela for viva dentro de você, você vai usá-la apenas como um patuá aos domingos. Você vai trabalhar com a Bíblia, ir para os lugares achando que ela é um amuleto. Mas essa Bíblia aqui, irmão, fechadinha, é um livro comum. Mas quando essa palavra cria raízes dentro de você, então os céus se movem ao seu favor. Nós precisamos entender que Deus não quer ser apenas um agente de emergência na nossa vida. Deus não quer apenas quando as coisas ruins ser convidado para as nossas batalhas. Deus quer estar antes, durante e depois. Deus quer participar da organização. Deus quer participar da guerra em si. Deus quer participar da dança da vitória. Deus quer estar contigo em todo momento, em todo tempo. Aleluia! Pastora, mas e agora? E agora o que eu faço? Porque eu já fiz igual o Jorão, estou só chorando. Pastora, eu já saí para a guerra no lugar errado, na hora errada, com a aliança errada, já fiz tudo que eu não devia fazer, meu Deus, e agora eu vou morrer no deserto. Eu estou me sentindo como esses homens. Não, Deus te trouxe aqui nesse lugar para subir o nível da guerra. Deus te trouxe essa igreja hoje para dizer: vamos subir o nível desse lugar. Vamos subir o nível dessa batalha que você está enfrentando. Chega, irmão, acabou, se tu está se cansando.
Irmãos, nós nunca vivemos uma geração de um povo tão cansado. Tem uns crentes que tu olha pra cara dele e parece que ele tá arrastando o peso do mundo. Ele tá parecendo aqueles prisioneiros daqueles filmes antigos. Sabe que quebra pedra? Você olha pra cara dele assim: a paz, Senhor, irmão. A paz. Irmão, não é problema você se cansar. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Irmão, a gente chega na igreja cansado, fala: meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Eu não passei pela prova, ela passou por cima de mim, me atropelou. Mas quando você chega nesse lugar, você muda o nível da guerra. Deus te traz a esse lugar para ser um músico, adorando, exaltando, e Deus te dando novas estratégias para a semana. São estratégias malucas, são coisas doidas. É cavar no leito de um rio seco, é cavar no duro quando tinha uma areia macia para cavar. Mas o difícil, se Deus tiver te dado uma direção, vai gerar milagres poderosos. Deus tem o poder de fazer isso. Irmãos, quando você continua lendo o texto, diz que no dia seguinte eles cavaram ali uns buracos. E a Bíblia diz que durante a noite aqueles buracos foram cheios. Eles se levantaram, beberam daquela água, deram água para os seus animais. E agora eles ficam lá dizendo: qual é a próxima direção de Deus? E então Deus vai lá excitar os moabitas, dizendo: vai lá, que eles estão lá muito caladinho, muito quietinho, não tem som no acampamento dele. Vai lá, moabitinha. E aí os moabitas se levantam com o seu exército. Eles vêm como um grande enxame. E quando eles chegam lá em cima, que eles olham para baixo, os buracos cheios de água estão lá. Mas o sol começa a refletir. O texto diz: a hora do sacrifício da manhã. São 9 horas da manhã. O sol começa a incidir sobre aquele leito aquífero. Olha que lindo! E quando aquela água começa a brilhar, quem está no acampamento, quem é de Israel, quem é de Judá, quem é de Edom, vê águas cristalinas. Mas os inimigos moabitas estão olhando e veem como grandes poças de sangue. E a Bíblia diz para nós que eles dizem: olha que maravilha, que extraordinário. Aqueles 6 estavam ali, nós não ouvimos sons deles. Eles se revoltaram contra si, lutaram contra si. Agora nós só vamos pegar o despojo. Está todo mundo morto, tem rios de sangue. E aí, irmãos, eles descem para a batalha. Todo mundo loucão. Sem se preparar para a batalha. Porque na cabeça deles, eles estão indo pegar apenas despojos. E quando eles chegam no acampamento, são surpreendidos por 3 exércitos fortes, poderosos, cheios da presença de Deus. São dizimados no deserto. O texto bíblico diz que Deus falou: olha, uns vão fugir, vocês vão atrás deles, e no caminho vocês vão lançando pedras. Todas aquelas pedras que vocês tiraram do rio, lembra lá do leito, arrancando tudo. Agora todos vão entulhar as plantações, porque os moabitas que sobreviverem não terão lavoura para se alimentar. Tudo vai ser entulhado. Eu vou destruir não agora, só agora, mas para as gerações dos moabitas, para que eles se lembrem dessa batalha e digam: foi Deus quem fez essas coisas. Irmãos, quando nós acreditamos nas loucas estratégias de Deus para as nossas batalhas, Deus não vence o nosso inimigo apenas por um momento. Deus traz uma vitória geracional sobre as nossas vidas. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós convidamos Ele para a guerra, quando nós recebemos de Deus as estratégias e aplicamos as estratégias, Deus opera milagres. Perceba que essa batalha não é aquela em que você só vê Deus trabalhando e fica lá assim. Não é. Porque tu começou errado a luta. Então Deus disse: você vai tirar essa sua espadinha da bainha, vai matar meia dúzia de moabita, mas eu vou estar com você te ajudando. Eu vou te abençoar. Quando você chegar lá no final da batalha, você vai ver que eu não apenas destruí o exército, mas eu destruí a sobrevivência dos moabitas. Vai demorar muito tempo para esse teu inimigo se recuperar, para poder pensar em querer vir atrás de você de novo. Quando ele pensar, tu já está longe, muito longe. Porque é muito fácil, irmãos, para nós. Queremos de Deus uma solução para agora. Deus, eu estou morrendo é agora. Só que Deus não resolve só esses problemas seus. Deus te dá tempo para respirar. Deus te dá tempo para aproveitar a vitória. Lute com as armas do Senhor em todo tempo.
Irmão, se você entrou num lugar que não era para entrar, fez uma aliança que não era para fazer, já deu ruim, já fez, já amém. Fazer o quê? Vai adiantar a gente ficar chorando aqui? Não. Agora você vai até Deus, vai dizer: Deus, qual é a sua louca estratégia para eu sair desse lugar? Senhor, qual é essa louca estratégia? Eu não estou ouvindo Deus, eu não consigo, não sei o que Deus está falando. Intensifica a sua adoração. Vai pro teu quarto, fecha a tua porta e faz igual o Abacuque. Eu só saio daqui quando eu te ouvir, Deus. Eu vou subir a minha torre de vigília e vou ficar aqui. Só sair daqui quando a sua voz for audível o suficiente para eu saber o que é que eu tenho que fazer agora, Deus. Irmãos, a gente tem que parar de achar essa síndrome do caramelo, sabe, o cachorro vira-lata? Meu Deus, e agora? Ah, Deus não vai querer me ajudar. Meu irmão, Deus é teu pai. Ele viu você fazer? Não viu? Ele te matou? Não. Glória a Deus. Tem misericórdia para você ainda. Enquanto você respirar, ainda tem misericórdia para a sua vida. Arrependa-se. Consulte ao Senhor. Vai atrás dele. Esforce-se. Busque a estratégia. Não reclame da estratégia. O chorão é chorão, mas quando mandaram ele cavar, ele não disse para cavar no terreno duro. Ele foi lá cavar, irmão. Foi lá. É louco o que Deus vai mandar a gente fazer muitas vezes. É maluco, irmão. Se você fosse, meu Deus, o Senhor podia facilitar a minha vida. Não pode, irmão. Que se facilitar com você, você bagunça as coisas. Tu sabe quem você é. Então Deus tem que imprimir força, que é para tu olhar os calos na mão e dizer: eu vou fazer errado não. Aqui, ó. Cavei no meio do solo duro. Vou nada. Deixa marcas. Quinta-feira nós estávamos em Diadema e o pastor Edmilson estava pregando. Ele disse assim: tem hora que Deus não tira espinho. A graça basta. O espinho te lembra que a graça basta. Os calos nas mãos te lembram. Deus é poderoso para fazer água sair de onde não tem. Mas ouça e seja direcionado pelas estratégias que os céus têm. Seja um louco com os céus, irmãos. Caminhe por esse lugar. Obedeça a voz de Deus. Caminhe com Deus e o resultado vai ser poderoso. Não tenha medo de Deus. Nós, às vezes, temos uma ideia errada, porque nós não aprendemos a consultar a Bíblia. Às vezes, eu leio aqui um texto, o pessoal diz: nossa, pastora, como você é engraçada. Irmão, eu rio sozinha. Eu começo a ler umas coisas e falo: não, Deus, o Senhor está de brincadeira com nós. Não é possível, mas esse é o nosso Deus. Esse Deus é um Deus que ri. Esse é um Deus que se assenta. Esse é um Deus que olha para nós e fala: o que você quer? E a Bíblia diz que a palavra nem chegou à nossa boca, ele já sabe. E ele olha para a nossa cara e diz: o que você quer? Esse Deus que desce a baixeza humana, que vem até nós. Esse Deus que não é igual eu e você. Se fôssemos nós faríamos igual o Eliseu. O que tu veio fazer aqui? O que eu tenho a ver com isso? Mas Deus não é assim, Deus não vira as costas. A Bíblia diz que se nós buscarmos, nós vamos encontrar. A Bíblia diz que se nós chegarmos a Ele, Ele vai se achegar a nós. Esse é um Deus, irmãos, que é infinito em perdão. Ele é infinito em misericórdia. Ele é infinito em amor. Ele é infinito em estratégia, infinito em milagres. As coisas mais loucas que você pode aí imaginar não são nada perto do que Deus pode fazer. Deus é capaz de fazer grandes coisas. Creia. Vai até Ele. Não seja um domingueiro com patuá na mão, não. Seja um filho apaixonado. Que aprendeu como Eliseu. Tem horas que a guerra se intensifica, mas Deus sempre vai nos dar uma nova estratégia. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Você pode levantar para nós orarmos. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua presença. E te louvamos por essa manhã. Te louvamos por cada um dos que aqui estão. Te exaltamos porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque vez ou outra fazemos coisas que não devíamos. Alianças com quem não devíamos. Entramos em guerras que não são nossas. Mas na hora em que o negócio aperta, Deus, o Senhor é sempre um bom Deus para operar milagres. E o Senhor nunca faz apenas a conta. O Senhor não dá apenas água aos sedentos, mas o Senhor dá vitória em meio à guerra. O Senhor faz marcos extraordinários para manifestar que Tu és Deus.
Cada um de nós aqui, Senhor, está enfrentando uma batalha pessoal. Cada um de nós está com problemas e dificuldades que são pessoais. Uns oram por familiares, outros precisam, Senhor, que o Senhor intervenha no trabalho. Outros necessitam que o Senhor abra portas. Outros necessitam de milagres na sua saúde. Cada um de nós travou uma batalha pessoal. Mas diante da tua palavra, eis-nos aqui, Senhor, para declarar aos céus, se for necessário subir o tom de adoração, nós estamos aqui para encher os céus deste lugar com um novo som. Mas nós necessitamos que o Senhor nos dê uma direção, Senhor. Nós necessitamos que o Senhor fale conosco, nos leve aos lugares que o Senhor tem para nós. Nós precisamos que o Senhor opere no meio de nós, de acordo com a tua vontade. Mesmo que não haja som, mesmo que não haja diante dos nossos olhos um barulho ou uma visão de tempestades, se o Senhor disse que haverá água, haverá água. Se o Senhor disse que há um milagre, há um milagre. Se o Senhor disse que tem uma intervenção específica, há uma intervenção específica. Se o Senhor disse que vai operar, o Senhor vai operar. Nós cremos, ó Deus, confiamos em Ti. Os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Nós não tiramos os nossos olhos do Senhor. Nós cremos que o Senhor é poderoso para nos dar uma resposta em meio às guerras. Eis-nos aqui essa manhã, Senhor. Fala ao nosso coração como devemos fazer. Traz ao nosso coração as respostas do que devemos fazer. Nós não queremos dar um só passo sem a Tua direção. Senhor, nós não podemos fazer nada sem a Tua direção. Qualquer coisa só nos cansará mais, nos debilitará mais, nos levará a um lugar de maior cansaço e destruição, meio à guerra. Mas em Ti nós somos mais que vitoriosos. Por isso nós clamamos, ouvindo o que o salmista diz no Salmo 18: é o Senhor quem nos habilita para o combate. Com meu Deus eu atravesso um esquadrão. Com meu Deus eu salto muralhas. Com meu Deus eu sou capaz de fazer grandes coisas. Com meu Deus eu não apenas venço a guerra, mas eu marco a minha próxima geração com essa vitória. O meu Deus é poderoso para fazer isso. Nós cremos, ó Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.